gasto com cartão de crédito e débito movimentou mais de R$ 1 trilhão no ano passado. O valor de compras não presenciais feitas pela internet ou telefone ultrapassou 120 bilhões de reais. E quanto mais aumenta o uso do cartão, maior é o interesse dos criminosos. Pesquisa feita por uma instituição financeira aponta que 52% das fraudes no Brasil são causadas pela falsificação de cartões. Mas quais são os direitos de quem é vítima de um golpe? Quem paga esta conta? É o que você vai ver a partir de agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o que fazer em caso de cartão clonado. A Constituição Federal determina que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Aqui no estúdio, eu recebo o advogado Pedro Augusto Vieira de Souza, que atua na área de Direito do Consumidor, e o advogado Hugo Almeida, especialista em Direito Civil. Obrigada por aceitarem nosso convite. Doutor Pedro, o uso de cartões tem crescido a cada ano. Quais são as principais vantagens aí para consumidores e para empresas? Bom, Flávia, tem crescido muito o uso de cartão por ser uma facilidade para o consumidor, não é mesmo? Esse famoso dinheiro de plástico facilita muito a vida, pois ele não precisa mais sair com quantias de dinheiro no bolso e é bem mais prático o uso, bem mais dinâmico e inclusive desencoraja eventual ação criminosa, porque os criminosos mesmo sabem que o uso de cartão de crédito tem aumentado muito, as pessoas não saem mais com quantia na rua, então é uma segurança e prático para o consumidor e para o próprio banco, por ser um atrativo para o uso ali daquela negociação. E para o comércio também, de uma forma geral, né? Sim, facilita muito também para o comércio, mais segurança. Agora, doutor Hugo, qual é a legislação que rege o uso de cartões de crédito e débito? O uso do cartão em si não tem uma lei própria específica. São várias leis, resoluções, mas começou com a lei que definiu o Conselho Monetário Nacional e resoluções do Ministério da Fazenda, do Banco Central, auxiliarmente também o Código de Defesa do Consumidor. É a legislação que vai sendo utilizada como um todo para definir o uso do cartão de crédito. Bom, e quem tem cartão de crédito ou débito deve ter também uma preocupação, a clonagem de dados. Os fraudadores estão cada vez mais ousados e todo cuidado é pouco para evitar dor de cabeça quando chega a conta. A Ana Carolina só descobriu que o cartão do banco havia sido clonado após uma mensagem de celular confirmando um saque que ela não tinha feito. Recebi uma mensagem no meu celular avisando de um saque que tinha sido realizado com sucesso de R$ 150. No dia seguinte eu fui à minha agência e conversei com o gerente da minha conta e ele bloqueou o meu cartão e falou para aguardar. Depois de avisar a instituição, a analista de sistemas teve o valor estornado. Mesmo assim, os transtornos foram grandes. Ela teve que trocar de cartão e também mudar de senha. Desde então, passou a tomar cuidado quando vai às compras. Depois disso, eu comecei a me preocupar mais com os locais que eu estava fazendo saques, com a minha senha. O Código de Defesa do Consumidor garante aos usuários de cartões o estorno do valor cobrado indevidamente. A devolução do dinheiro deve ser feita de maneira rápida. Isso porque, de acordo com a legislação, a responsabilidade por manter a segurança do sistema e evitar que os cartões sejam clonados é das operadoras. Orientação ao consumidor: abra um boletim de ocorrência, anote a data, o nome do atendente, o horário que ele comunicou à administradora e aguarde. É direito do consumidor ver extirpado, retirado da sua fatura essas cobranças indevidas. Já quem pratica esse tipo de golpe pode ser indiciado por estelionato. Para evitar transtornos, os consumidores devem seguir algumas recomendações da Federação Brasileira de Bancos. Nunca emprestar o cartão de crédito. Caso perca o cartão, comunique a operadora ou o banco imediatamente. Não guarde o cartão junto à senha. Nunca efetue compras pela internet em sites desconhecidos. E sempre peça o comprovante de pagamento. Diante de tantos golpes, os consumidores têm redobrado a atenção na hora de usar o cartão de crédito para evitar cobranças indevidas no futuro. A forma mais segura que eu acho que eu faço é pagar o seguro do cartão. Que eu costumo fazer as compras só em lugares, estabelecimentos que eu conheço, que eu tenho confiança, eu não faço em qualquer lugar. Doutor Pedro, a gente viu aí que a lei garante o estorno das compras indevidas, mas o principal cuidado deve partir mesmo do consumidor? Sim, Flávio. O consumidor tem que ter atenção, né, em qual estabelecimento vai realizar a compra, em saques, por exemplo, em qual caixa ele vai
fazer esse saque, porque muitas vezes o caixa eletrônico fica distante do banco, então é mais fácil que indivíduos criminosos coloquem equipamentos como chupa-cabra, inclusive em transações pela própria internet, ele tem que se atentar para a idoneidade do site, sempre conferir a URL, o endereço, o domínio do site para ver se é aquilo mesmo. Então, assim, ele tem que se munir e ser bem atento a essas armadilhas. Tem algum lugar, doutor Hugo, que é mais vulnerável a esse tipo de fraude? Sim, ultimamente a internet é o grande vilão nesses momentos, onde que facilita mais porque as pessoas não têm tanta familiaridade com o acesso à internet, à compra. Pessoas não se atentam ao cadeado que fica do lado do endereço para ver se é um site certificado mesmo, mas ainda existe também no meio físico. Criminosos criam equipamentos que vão roubar os dados do cartão, implantando até mesmo na máquina de autoatendimento ou estabelecimentos comerciais que, em conluio com eles, conseguem roubar os dados do cartão. E o cartão com chip ele é considerado mais seguro? Sim, foi uma tecnologia que inovou, né? Porque antes bastava a leitura da tarjeta magnética para poder roubar os dados do cartão. Já quebrar a informação que está dentro do chip, não se tem essa informação ainda que conseguiram fazer isso. Eles conseguem, de certa forma, copiar os dados por um erro da própria pessoa, ou inserindo o cartão numa máquina que não é confiável, não é a própria do banco. Eles colocam até câmeras em cima do equipamento bancário ali para filmar a senha, ou às vezes na internet são vírus, cavalos de Troia, meios que eles usam para roubar as informações. Agora, violar o chip mesmo, não se tem notícia disso ainda. Doutor Pedro, é muito importante ter cuidado com a senha que a gente escolhe também, né? Sempre mudar a senha e não deixar uma senha sequencial, 1, 2, 3, enfim, de 1 a 6, datas de nascimento, porque isso, a pessoa que vai fazer aquela fraude pode ter conhecimento, por exemplo, desses dados, de data de nascimento. E vai tentando ali, né? Vai tentando, então, tudo para dificultar esse tipo de atitude é melhor. Agora, o cartão é pessoal e intransferível, mas muita gente usa do esposo, da esposa, do pai, da mãe ali. A loja ela pode se recusar a receber um cartão que não é do proprietário, que o proprietário não está presente? Sim, a loja pode se recusar porque há uma lei distrital que prevê isso e dispõe que a pessoa tem que apresentar os documentos, então, assim, a loja tem esse respaldo normativo. E muita gente cumpre essa lei, doutora. Ela é lei aqui no Distrito Federal, a gente tem que apresentar a identidade junto com o cartão de crédito. Mas isso não deveria ser no país inteiro como uma forma de segurança? Sim, pela própria lógica do uso do cartão, vem o nome da pessoa, teria que ter a forma de identificar. Não basta você apresentar seu cartão, você tem que provar que você é você mesmo. E isso você faz apresentando o documento. Chegou a criar essa lei distrital que obriga a apresentação do documento e não necessariamente é aplicada nacionalmente, ela só serve para o Distrito Federal. Não tenho conhecimento de outros estados se criaram uma norma parecida, mas pelo próprio uso do cartão, pela natureza do uso, já deveria ser conferido com a identidade da pessoa. Bom, nós temos uma dúvida de um telespectador para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. Hoje em dia, muitos bancos avisam por mensagem ao cliente sobre compras realizadas. Esse serviço pode ser cobrado? Doutor Hugo, o banco pode cobrar taxa por esse serviço? Essa parte do serviço de mensagem, né, informando o uso da conta, ele pode ser cobrado, mas alguns bancos acabam não cobrando, porque garante até uma segurança para o próprio banco, né? E o banco, ele define se ele quer ou não enviar essas mensagens ou é um padrão, tem que se enviar? Quando não é cobrado, ele já pode disponibilizar o serviço, mas você deve solicitar se existe disponível ou não. Não é todo banco que tem esse serviço. Doutor Pedro, mas esse é um serviço que ajuda a descobrir as fraudes o quanto antes? É bom para a empresa e para o consumidor? É o interesse do próprio banco. Então, assim, beneficia a segurança, porque se o consumidor vê que foi feito um saque na conta dele e não foi ele que realizou, ele prontamente já deve comunicar ao banco. Então, assim, evita muito. Ele comunica ao banco, o banco toma as atitudes necessárias, bloqueia o cartão, troca a senha, e isso com certeza diminui muito a fraude. Então, assim, é interessante que o banco forneça isso, inclusive, para o pacote básico de serviços. A lógica é que seja disponibilizado sem contratação e ônus para o consumidor. Nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. O banco pode exigir que o cliente faça seguro contra fraudes no cartão? Doutor Hugo, como funciona esse tipo de seguro?
Exigir ele não pode nunca ser exigido esse tipo de serviço. Mas é algo que a pessoa pode considerar em contratar ou não. Depende muito da personalidade, da forma de uso de cada pessoa. Qual a orientação, então, como direito do consumidor, doutor Pedro? Já que o banco é obrigado a ressarcir em caso de fraude, qual é a vantagem para o consumidor fazer esse seguro? Bom, esse seguro também, dependendo do contrato com o banco, possibilita que no caso de perda do cartão por parte do consumidor, ele seja ressarcido. Então, a diferença é que, às vezes, por negligência, se o consumidor afirma que perdeu aquele cartão, o banco não se responsabiliza. Mas, havendo a previsão no próprio contrato de seguro, o banco se responsabiliza, inclusive se a perda naquele período ocorrerem compras diversas, enfim, algumas operações bancárias, o banco assume aquilo. Pois é, o senhor falou aí que o banco, em caso de negligência, pode se recusar a pagar. O que caracteriza essa negligência? Por exemplo, a perda do cartão. Assim, ele perdeu e não comunicou ao banco em tempo, não ligou no serviço de atendimento ao consumidor, não registrou boletim de ocorrência, enfim, não se resguardou. Então, isso demonstra uma negligência e uma desatenção dele. Por isso, o banco pode, nesse caso, se recusar, sim, a devolver o valor. Doutor Hugo, no caso do valor desses seguros, existe alguma legislação que rege ou cada instituição cobra o quanto ela quer? O seguro em si sempre é regulado pela SUSEP. É um órgão que sempre, quando se falar em seguro, é a SUSEP que vai disciplinar. Os valores e forma de contratação, o básico a SUSEP determina. Agora, o prêmio e tudo mais é variável, depende do limite que cada pessoa tem no seu cartão, o risco que ela representa. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. No programa de hoje, a gente conversa sobre clonagem de cartão de crédito e débito. Aqui no estúdio, eu recebo o advogado Hugo Almeida, especialista em direito civil, e o advogado Pedro Augusto Vieira de Souza, que atua na área de direito do consumidor. A lei determina que, em caso de fraude, o valor cobrado deve ser ressarcido ao cliente. Mas o que fazer se, além de não ter todo o dinheiro de volta, a pessoa ainda tem que pagar os juros referente ao que foi sacado, de forma indevida? A notícia de que o cartão havia sido clonado e 16 mil reais sacados por golpistas chegou por telefone. Eles me ligaram, né, comunicando da suspeita de uma fraude, de meu cartão estar sendo clonado. E aí fiquei assim meio desconfiado, não, vou lá no banco. Como ela falou que ia cancelar o cartão, bloquear, eu não, vou deixar amanhã ou depois, quando for entrar meu salário, eu vou lá no banco e resolvo isso. E peço um novo cartão, né? E aí, quando eu fui no banco, já 2 ou 3 dias depois, eu já tinha visto que já tinham feito um saque de 4 mil reais na minha conta, mais um empréstimo de 12 mil reais também na minha conta. E, assim, eu fiquei numa situação extremamente assustado. Ao perceber que os 12 mil reais foram solicitados de forma fraudulenta, o banco entrou em contato com o correntista e cancelou o valor do empréstimo. Mas os outros 4 mil reais demoraram quase 2 meses para serem devolvidos. E ainda por cima o banco cobrou os juros referentes ao valor sacado indevidamente. Este advogado explica que em casos semelhantes ao do Diego, não é necessária a apresentação imediata de boletim de ocorrência para que os bancos bloqueiem o cartão do correntista e façam o reembolso do valor sacado de forma ilegal. Diante da demora no reembolso, o correntista decidiu mover uma ação contra o banco por danos morais. O dano moral, além de material, ficou caracterizado nesse sentido, de ele ficar sem dinheiro para poder prover, solver as suas contas, né? Por culpa de um erro, de uma fraude, onde o banco errou ao conceder o empréstimo, também autorizar o saque, né? Diante dessa situação de fraude que ocorreu. Diego garante que redobrou os cuidados ao usar o cartão do banco. Observar bem a questão das máquinas, né? Porque eles têm essa questão do chupa-cabra, que é uma maquininha que eles clonam o cartão dentro da própria máquina. E aí eu sempre observo se ele cancela a operação ali depois de eu ter colocado a senha e já me coloca outra máquina. Quando acontece isso, eu já fico quase praticamente sabendo que eles já estão clonando seu cartão. Doutor Pedro Augusto, tem mesmo que tomar todos os cuidados como o cliente do banco está tomando agora, né? Sim, realmente tem que observar sempre no banco se tem alguém olhando, se tem alguém próximo observando, qualquer atitude suspeita, tentar se certificar de todos os meios, tanto virtual como presencialmente. Doutor Hugo, e qual é o prazo aceitável para o banco devolver um dinheiro que foi cobrado indevidamente do cliente? Não existe assim uma previsão legal, né, que estipule um prazo exato, mas o que é usual, de 48 horas a 5 dias úteis. É o que
mais rápido, é o que deve ser imediato, essa restituição. E quando isso prolonga, ele pode gerar um dano na vida de uma pessoa e ela pode buscar seus direitos. Pois é, como é que é calculado aí o valor dessa indenização e até saber se teve dano moral e material? Sim. O dano material ele consiste no que ela perdeu em dinheiro, especificamente. O que ela foi tirado dela materialmente, o valor é o dano material. O dano moral em si depende de cada caso. O juiz vai ter que avaliar a extensão do dano, a preocupação que isso causou, se ela estava... Qual é a situação que ela estava? Às vezes ela estava perto de pagar todas as contas do mês, às vezes ela estava viajando e ficou impedida de usufruir da viagem. Tem várias situações. E quem vai, no final das contas, definir esse valor é o próprio juiz. A gente pede, mas fica a critério do juiz. Doutor Pedro Augusto, e os bancos das instituições financeiras, elas já têm ferramentas para detectar possíveis fraudes? Por exemplo, eles ficam atentos ao perfil do consumidor ali, o que ele costuma gastar e costumam avisar antes quando é uma movimentação atípica, como a gente viu na reportagem? Sim, tudo que foge da normalidade ali, o banco, o gerente, enfim, aquele setor responsável tem que ficar atento, né? Por exemplo, se há vários saques em curto período de tempo, então se há um saque muito alto, sem a comunicação para a agência e para o gerente, sempre tem que ficar atento a isso. Bom, nós temos uma pergunta sobre como recorrer à justiça em caso de problemas. Vamos ver. Se o banco não me devolver o que foi cobrado indevidamente, eu posso procurar o juizado de pequenas causas ou tem que ser a justiça comum? Doutor Hugo, nesse caso, a quem recorrer? Sim, vai depender do valor, nesse caso. Se for até 20 salários mínimos, ele pode procurar o juizado especial sem advogado. Passando desse valor, até 40 salários mínimos, ele pode procurar o juizado especial, mas já com advogado. E a qualquer valor, ele pode procurar a justiça comum. Doutor Pedro Augusto, o que o consumidor deve ter em mãos aí na hora de procurar a justiça? O interessante é que, nesse caso, ele tem a cópia do boletim de ocorrência, demonstrando que teve uma boa-fé de noticiar o evento criminoso e, enfim, quando acontece isso, já solicitar o protocolo para o serviço de atendimento, o qual ele falou, e algum outro documento que tem, extratos, qualquer documento que ele tenha relativo ao caso, é bom que se imune. Bom, o senhor falou aqui do boletim de ocorrência, nós temos uma última pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio, justamente sobre isso. Vamos ver. Se meu cartão for clonado, eu tenho que fazer o boletim de ocorrência antes de procurar o banco? Doutor Pedro, existe essa exigência? Não é uma exigência, não precisa fazer, não tem essa obrigatoriedade, mas é bom que faça, porque inclusive dá início a uma investigação por parte da polícia, né? Doutor Hugo, e existe formas de descobrir onde é que esse cartão foi clonado? As investigações podem levar a isso? Ah, sim, a polícia já tem uma área investigativa própria para crimes bancários ou às vezes eletrônicos, né? Quando é na internet, tem como descobrir o IP, da onde que gerou aquela fraude, da onde que foi, cometeu o acesso ao banco pelo uso do cartão, ou a lotérica, ou a loja. A compra é identificada. Então, a investigação leva ao local. Às vezes, não leva ao local da onde que foi roubado esses dados e a forma que isso aconteceu. Mas aonde que foi utilizado criminosamente com o intuito de obter o lucro indevido ali, eles conseguem descobrir sim. E as instituições financeiras, elas costumam ter um seguro para cobrir essa parte, porque elas acabam arcando com esse prejuízo, né? Sim, a instituição financeira, ela sempre está precavida, ela tem seguro para tudo, eles não perdem, vamos colocar assim, porque às vezes existe até o seguro do seguro nas instituições financeiras. Então, por mais que elas acabam perdendo, elas de certa forma vão recuperar aquilo dali, mas acabam repassando também, às vezes, no lucro. Se diminui o valor, elas embutem em outros juros e taxas bancárias, eles conseguem reaver esse valor de alguma forma. E você acha que falta investimento dos bancos em segurança para os clientes não terem tanto problema com o cartão clonado? A nossa equipe foi às ruas para conferir as opiniões. Hoje em dia já tem tecnologias microtecnologias, né, de chip, enfim, 1 milhão de coisas que os investidores simplesmente não trazem para cá, não investem, nem se preocupam. Muitas das vezes falta até informação, falta informação do usuário, falta atenção da pessoa que está utilizando o serviço do banco, entendeu? Nós temos tanto a responsabilidade do banco quanto dos seus clientes, então o cliente ele precisa tomar cuidado principalmente por onde passa o seu cartão e tudo mais, e o banco em proteger e tudo mais.
O banco ele tem que investir mais nessa questão de segurança, tem que ver a questão do cartão também, tem que dar algum jeito de melhorar e também tem que melhorar as questões de segurança, tipo, da biometria, tipo, de algum jeito ela dá mais segurança para o cliente. Doutor Pedro Augusto, o entrevistado falou aí da biometria e alguns bancos já estão utilizando. Isso ajuda realmente? Sim, ajuda. Os códigos digitais são praticamente impossíveis de se copiar, né? Então, ajuda muito e é uma forma de segurança que resguarda não só o consumidor como o banco, que é o principal interessado, inclusive para eximir daquele prejuízo que ele tenha por conta da fraude. Doutor Hugo, a gente viu os consumidores reclamando aí da falta de investimento dos bancos. Mas na opinião do senhor, falta mesmo este investimento? Os fraudadores é que estão a cada dia mais ousados e descobrindo novos métodos. Na minha opinião, eu acredito que o banco poderia investir mais, sim. Porque você vê a diferença nos bancos privados que investem na biometria da digital, da palma da mão, já tem a leitura das veias que corre na palma da mão. E você fica vendo que em outros bancos não tem tanta aplicação e não seria por falta de recursos, porque os bancos têm lucros altíssimos. Por isso que eu acho que deveria, sim, ter mais investimento nessa parte. Apesar dos criminosos continuar sempre investindo e procurando outros meios, sempre vai existir. Mas eu acho que inibe mais ainda se tem mais investimento. A responsabilidade é das duas partes, como disse o entrevistado, né? Sim, se a pessoa deu chance para que aquilo acontecesse, não usou os cuidados mínimos, ela será responsabilidade. Fora isso, se não estava se ela seguiu direitinho todas as normas do banco, guardou a senha, guardou o cartão, tentou evitar ao máximo, quem vai ter que zelar pelo dinheiro dela é o banco. Ele é obrigado a dar aquela segurança para aquela pessoa. Olha, doutor Pedro, nós estamos falando aqui basicamente no cartão clonado, mas o cartão roubado também, ou perdido, é um problema, né? Qual é a orientação para o consumidor? Bom, a primeira orientação também, nesse caso, é comunicar imediatamente o serviço de atendimento ao consumidor, ligar para o banco, comunicar o roubo, o furto, enfim, deixá-lo ciente, pedir o bloqueio do cartão e, posteriormente, inclusive, a alteração de senha, quando o cartão chegar na residência do consumidor. E, assim, registrar um boletim de ocorrência também, noticiando isso, né? Porque também é um evento criminoso. Então, sempre tem que se amparar em todas as possibilidades para informar isso. Agora, muitas vezes, se acontece de perder o teu cartão roubado ali, o banco pergunta qual foi a última loja que você fez uma compra. Se você está numa viagem no passeio, muitas vezes você não lembra. O cliente tem que lembrar, é responsabilidade dele ou o banco tem como checar isso? Realmente é responsabilidade do cliente, ele tem o poder de guarda desse cartão, desse dinheiro de plástico. Então, assim, ele é o responsável pelo cartão. O banco não tem como ter essa gerência, né, nesse bem. Doutor Hugo, outra dúvida comum é sobre assinar ou não no verso do cartão. Tem gente que diz que se você assina e perde ou tem aquele cartão roubado, o fraudador acaba tendo acesso à sua assinatura. Qual é a dica do senhor? A assinatura no verso do cartão, a princípio, seria para conferir com a sua identidade e ver que a assinatura é a sua mesmo. Eu tinha até um professor que chegava a falar ver identidade no local da assinatura. Na hora que a pessoa olhasse, ela ia pedir a identidade, seria uma forma mais segura ainda de conferir. Mas acaba que na prática a gente vê que não faz tanta diferença, porque mal eles conferem identidade, quanto mais a nossa assinatura. Assinatura ali no verso, né? Bom, para encerrar, então, eu gostaria de saber qual é a dica de vocês para as pessoas terem mais segurança. Doutor Pedro. Bom, sempre, no caso físico ali, nunca se distanciar do cartão. Por exemplo, restaurante, você não deve dar o cartão para que o funcionário vá na máquina, você deve acompanhar, sempre tendo ali a sua presença, né? E no meio virtual, sempre certificar de que site você está utilizando esse cartão, se é um site confiável, se tem reclamações em relação àquilo. Por exemplo, se, num caso meu, a dar atitude de exemplo, me enviaram um link de uma televisão muito barata numa loja grande. O site era idêntico àquele da loja. Você desconfiou na hora, né? Não desconfiei, porque o site estava perfeito, só que o valor da televisão era 2.000 a menos do que o praticado. Então, daí eu já fui olhar e na URL, no endereço daquele site, tinha uma numeração com pontos, era o endereço IP, não era o endereço do site. Daí já deu para ver que era algo criminoso ali, uma tentativa de fraude realmente. Então, só se policiar e ser bem atento a esses detalhes mesmo. E para o senhor, doutor Hugo? É informação, né? Ficar atento sempre com a informação que é passada pelo banco, pela administradora do cartão, seguir aquelas regras que sempre vai te proteger. Fazer o que o colega falou, se atentar pelo uso da internet, o caixa que você está utilizando,
tentar conferir se não desconfiar, ver se não tem alguma coisa de diferente para evitar exatamente a ação criminosa. Bom, com essas dicas, o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutor Hugo, doutor Pedro, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e eu agradeço também a você que nos acompanha. Se quiser rever os nossos programas, é só acessar o site tvjustiça.jus.br. E para sugerir um tema, é só enviar e-mail artigo5@stf.jus.br. Até o nosso próximo encontro.